Paz do Senhor, igreja. Hoje é Páscoa. É dia de trazer à memória o sangue, a cruz, tudo aquilo que Deus fez por nós, entregou o seu Filho. É amanhã de nos rendermos, de prostrar-nos ao Senhor. Vamos louvar? As palmas. Aplauda o nome dele, aleluia! As palmas, ó. Pá, pá, pá. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do
enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus. Livrando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Jesus. O Senhor é um Deus de aliança, um Deus de promessa, Jesus. Tu és maravilhoso, nós te exaltamos, te adoramos nessa manhã. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também
aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Jesus, tu és maravilhoso. Obrigado, Deus, pela sua graça. Diga isso a Ele, agradeça. Eu digo tanto que você o ama nessa manhã, tanto que Ele sofreu por você, o tanto que Ele sofreu, Jesus. Obrigada pelo seu sacrifício. Obrigado por sangrar por nós. Obrigada por se machucar, por entregar a sua vida. Obrigado, Jesus, a sua graça nos basta. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram.
aos teus pés, para sempre governarás. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és o fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre, pra sempre governarás. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais
viver essa realidade da vida abundante que o Senhor nos proporciona, Pai. O Senhor diz que nós temos vida, mas muito mais que isso, é uma vida abundante. Quando a gente está na Tua presença, quando a gente vive as Tuas palavras em nós. Deus, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Privilégio nosso nessa manhã estarmos aqui. Uma salva de palmas para dizer: Tu és importante, Senhor. Recebe esse louvor, recebe essa adoração que vem do nosso coração, Senhor. Recebe, papai, é para o Senhor. Aleluia, é para o Senhor, Deus. Aleluia, glórias ao teu nome. Aleluia. Antes de sentar, cumprimenta seu irmão que está aí do seu ladinho. Diga: que bom que a gente sabe o que a Páscoa representa. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. É bom demais, né? Estar na presença do Senhor. Nós temos alguns avisos para dar rapidamente. O primeiro deles é que tem vigília. Vigília agora sexta-feira, né? Que é a última sexta-feira do mês. É 25. Sexta-feira agora, então. Vigília às 10 horas. De 10 à meia-noite. Amém, irmãos? Nós temos também o chá das mães. Quem aí já fez a sua inscrição? Aí, ó. Muita gente, eu sei que tem 60, já foram ocupadas 62 vagas, só tem 80. Então, irmãs que querem ir, tem esse brinde, né? Para levar esse brinde, você tem que ir lá e fazer a sua inscrição com pagamento para garantir esse brinde aqui, que eu não vou dizer o que é não. Mas aí os papais, os filhos, já compre hoje para sua mãe para garantir a vaga dela, tá bom? Vai ser dia 9, 10, né? Que é no sábado. E domingo é o dia das mães mesmo. A gente sempre faz um sábado depois, mas agora vai ser no sábado que é o do dia das mães, ok? Então não deixe de fazer sua inscrição. E sábado também, pela manhã, sábado agora, tem a Manhã com Deus. Manhã com Deus é o ministério de intercessão, que a gente vem para cá, se reúne em jejum, para estar orando pelas causas da igreja, pelas causas do nosso país. Muita coisa a gente tem para orar, amém? E juntos, muitas coisas acontecem. A cantata, quer falar? Não, é a cantata, cantata de Páscoa. Eu estava pensando até que era hoje, não é, 27 de abril, é no próximo domingo. Então à noite vai ter aqui, essa cantata de Páscoa é da igreja Nova Vida também, lá de Sobradinho, do pastor Gerry. Então ele falou, traz, é uma bênção. Então vai ser próximo domingo. Esse, palavra normal, o pastor Flávio vai estar conosco hoje. Então, sábado, intercessão, tá bom? A Luzia trouxe uma palavra abençoadíssima da última vez, que nós ouvimos pelo nosso... nós não viemos, mas nós ouvimos uma palavra abençoada. Amém? E as crianças? Hoje tem pouca criança, né? Vem pra cá, crianças. Espera só um instantinho, irmãos, que eu esqueci. Calma aí, vamos fazer as ofertas. A irmã já está bem, irmã Thelma. As ofertas, é verdade. Venha com alegria trazer a oferta na casa do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor ama
aquele que dá com alegria. Amém. Irmã Thelma está com alegria de dar mesmo, né, irmã Thelma? Você está com alegria de dar mesmo, que já estava ali prontinho. Olha, ele está fazendo a mesma paleta, ó. Deus te abençoe. Amém. E eu vou incluir também nessa oração um pedido do Luca. Cadê Luca? Ali, ó. Levanta aí, Luca. Nós vamos orar com você, por você agora. Ele vai fazer uma cirurgia no joelho amanhã e ele pediu oração. Então, sob a sua fé, nós vamos orar como igreja, Luca, para ser uma bênção essa cirurgia, viu? E depois vocês vão dar notícia para a gente, amém? Então fica de pé, Luca, que nós já vamos orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, pela vida do Lucas e por essa cirurgia que ele vai fazer amanhã. Senhor, ele está pedindo essa oração porque ele crê que a igreja reunida, pedindo ao Senhor em favor dele, o Senhor ouve. E nós te pedimos então, ouve, Senhor, essa oração da tua igreja, que intercede por ele, que essa cirurgia seja uma bênção, que possa inclusive surpreender os médicos, que a recuperação dele seja melhor ainda, papai, e que em todo esse processo ele enxergue o Senhor, o cuidado do Senhor, a atenção que o Senhor tem com cada vida, que ele possa sentir isso, papai, e que ele seja fortalecido na fé dele durante esse processo. Nós oramos assim, crendo que o Senhor está à frente de tudo e crendo que o Senhor vai fazê-lo viver uma experiência maravilhosa na tua presença ali, naquele hospital. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém? Senhor, nós colocamos essas ofertas e esses dízimos, Senhor, que foram trazidos à tua casa, para que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a cada um que trouxe, Senhor, e que esses recursos sejam para a honra e a glória do teu reino, para que o seu reino seja propagado na multiforme sabedoria do Senhor, que o Senhor possa direcionar os pastores, Senhor, da tua casa, para conduzir, Senhor, esse dinheiro da melhor maneira possível, e que seja tudo para louvor do teu nome, e o que o Senhor seja engrandecido. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Agora sim, as crianças, agora vem. Pode vir as crianças. Que hoje tá meio vazio hoje, né? Que não, tá não. Esquece. Tá não. De manhã tem muito mesmo. Olha. Cadê o Lucas?
Irmão, quer orar? Ninguém quer orar, irmão. Ninguém. Vou pegar esse pai aqui. Pai, você que já está aqui, ó. Você, papai. Algum gago? Não tem problema não. Gago não tem problema não. Pode orar. Sim. Tá vendo? Senhor Jesus, abençoa a vida de todas as crianças que estão aqui. Que seja criado na graça do Senhor. Que tudo que elas quiserem profetizar na vida delas sejam realizadas. Que não desvie do caminho do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ai, é gago? Se era, irmão, foi curado. O irmão foi curado agora. Amém. E nós então agora, nessa manhã, vamos ouvir uma irmã que vai trazer uma palavra para nós abençoada, porque o Senhor tem nos direcionado para isso, para estarmos convidando alguns irmãos e irmãs que ainda não estiveram aqui à frente desse púlpito. Então você, irmão e irmã, vigia, viu? Anda no prumo, que vai que o Senhor fala com você, fala com o pastor, aí vai estar aqui, a gente tem que estar no prumo, amém? E a gente já tem visto alguma bênção que o Senhor tem feito na vida dessa irmã. E com alegria, quero muito convidar Yandra. Vem aqui. A Yandra e Piri estiveram um tempo com a gente. Saíram e agora estão de volta. Até que o Senhor falou mesmo, né? Que ia trazer as pessoas de volta. E aqui está a nossa irmã. Amém? Vamos orar por ela? Pode estender sua mão para cá. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua filha, a tua serva, diante do Senhor e da tua igreja. Que o Senhor possa, Pai, falar poderosamente ao coração da igreja, através dessa palavra, assim como o Senhor já tem feito conosco, Pai. Obrigada, porque o Senhor é um Deus que usa cada um segundo o teu querer e o teu propósito, papai. E nós te louvamos pela vida da Yandra, Senhor, e por tudo o que o Senhor vai fazer nessa manhã. Nós oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom dia, igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. E quero agradecer a Deus por essa oportunidade tão preciosa de poder estar aqui hoje, tendo essa oportunidade de compartilhar a palavra com os irmãos. E também gostaria de agradecer ao pastor Léo por esse convite e pela confiança. E antes de nós irmos para a palavra, irmãos, eu gostaria de brevemente compartilhar uma experiência com os irmãos que tem a ver com a palavra que eu vou compartilhar aqui hoje. Um tempo atrás, eu estava orando ao Senhor, ali no tempo de oração, de busca, e falando para Deus: Senhor, existe um desejo tão grande no meu coração de falar mais de Jesus, de proclamar as boas novas do Evangelho, de uma forma diferente, né? Eu já faço isso, mas eu falei: Senhor, eu queria algo novo, algo diferente, que viesse de Ti, e que o Senhor pudesse me capacitar para isso, que o Senhor pudesse trazer esse novo tempo sobre a minha vida. E ali nesse tempo de oração, naquele momento o Senhor me deu uma palavra, me deu um versículo, e eu comecei a meditar sobre aquela palavra. E logo pela manhãzinha cedo eu fui ver meu celular, e para minha surpresa, tinha uma mensagem do pastor Léo me convidando para estar aqui, trazendo a palavra. Eu quase caí da cadeira, confesso, porque eu tinha acabado de orar e o convite já tinha chegado. Então, irmãos, para mim é uma alegria estar aqui. E, na verdade, o pastor tinha me chamado há 2 meses atrás, mas meu pai faleceu. E no dia 23 eu estaria aqui compartilhando a palavra com os irmãos, mas fui sepultá-lo. E aí o pastor estendeu novamente o convite e hoje estou aqui, na graça do Senhor, e que Ele possa falar com a igreja, que não seja eu, mas que seja o Espírito de Deus aqui nesse lugar, nessa manhã. Amém? Bom,
Nós vamos ler 2 textos e o título da nossa mensagem hoje é Uma Vida que Aponta para Cristo. E os irmãos, por gentileza, podem abrir em Lucas 1, do verso 11 ao 17. Nós vamos ler 2 textos. Eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada. Lucas 1 e depois Mateus 3. Então, amém, irmãos. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. E Mateus 3, de 1 ao 6, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, ao longo da história, irmãos, nós vemos que Deus, ele não se cala diante do pecado, mas ele age com amor, com graça, com perdão, com misericórdia, com redenção, com salvação. E em determinadas situações, o Senhor levanta pessoas com propósitos e missões específicas. Desde Noé foi assim. Noé foi levantado por Deus para construir uma grande arca, mas não apenas para salvar sua família, mas para que toda a humanidade pudesse ser preservada ali num tempo de destruição. Foi assim também com Moisés, quando Deus levantou Moisés para ser o grande libertador do seu povo ali do jugo de Faraó. O Senhor também enviou Jonas a Nínive. Mesmo ele relutante a ir àquela cidade, o Senhor levou uma mensagem de juízo e misericórdia àquela cidade, e aquela cidade foi poupada da destruição. E hoje, irmãos, nós estamos aqui diante de um grande profeta que Deus levantou num tempo oportuno, que foi João Batista. João Batista foi o maior dos profetas, e ele teve uma missão específica, uma grande missão, a de preparar o caminho para a vinda do Messias. E João Batista, ele tinha uma mensagem singular, uma mensagem que ele falava sobre o arrependimento, uma mensagem dura, uma mensagem clara, mas essa era a sua missão, falar sobre o arrependimento. E o segundo texto que lemos fala que todos os moradores da região ali da Judéia, de Jerusalém e em volta do Jordão, iam até ao deserto para ouvirem João Batista. Eu fiquei pensando, o que João Batista tinha de tão precioso que ele levava multidões a ouvi-lo no deserto? As pessoas iam até ele no deserto. E na verdade, irmãos, porque ele era cheio do Espírito Santo, porque ele tinha a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ia adiante dele e o habilitava a pregar
essa mensagem sobre arrependimento. A sua missão era preparar um povo, porque o Filho de Deus estaria por vir. E eles precisavam ter os seus corações preparados. E ele falava sobre o arrependimento. Não existe, irmãos, arrependimento sem palavra. E a palavra do Senhor era que habilitava João Batista a prosseguir, a cumprir a sua missão. Moisés também, ele falou para Deus quando recebeu ali a sua missão para tirar o povo do deserto: se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Então João Batista, ele era cheio da presença do Senhor. E é essa presença, irmão, que nos garante que seremos bem-sucedidos nos nossos projetos, naquilo que nós nos habilitamos a fazer. E ele também, como sendo um grande profeta, teve uma missão tão linda que não foi somente anunciar a vinda do Messias, mas também o apresentar ao mundo. João Batista disse, em João 1, 29 está escrito: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Ele reconhecia que o governo estava sob Jesus, que ele era ali apenas um precursor da vinda do Messias. Mas quem era o grande homem, aquele que poderia perdoar pecados, era Jesus. João Batista pregava, sim, uma missão de arrependimento e batizava aquelas pessoas no batismo da remissão de pecados. E hoje, irmãos, gostaria de destacar 4 características, rapidamente, sobre a vida desse grande profeta. E a primeira característica que eu gostaria de dizer era que João Batista, ele não tinha medo de falar a verdade. Num tempo de adversidade, o Senhor levantou ele para falar sobre arrependimento. Ele foi corajoso, ele teve ousadia de ir para aquele povo. A sua missão era preparar aqueles corações, pois Jesus estava por vir. E era um tempo de corrupção. E ali, naquele tempo oportuno, era necessário que as pessoas se arrependessem. Sem arrependimento, irmãos, nós não conseguimos nos achegar ao Senhor, não conseguimos ver a Deus. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E essa era a mensagem que ele falava para aquele povo: arrependam-se, porque o Messias está por vir. E as suas palavras eram como portas abertas para aquelas pessoas. Ele estava ali propondo uma nova vida, pois o Filho de Deus estava por vir. E também os fariseus, o que começou a acontecer? Os fariseus da época começaram a ver o batismo de João. As pessoas vinham até ele, confessavam seus pecados, se arrependiam e eram por ele batizadas na água do batismo. E aí os fariseus começaram a criticar João Batista, começaram a questionar por que ele estava batizando aquelas pessoas, por que ele estava fazendo aquele ato. E João Batista falou para aqueles fariseus: vocês também precisam se submeter a isso. E em Mateus 3, 7 diz assim: quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Os fariseus, irmãos, eles diziam uma coisa e faziam outra. Até Nicodemos, que foi um grande líder, um grande doutor da lei, quando ele esteve com Jesus, Jesus falou para ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário que nasça da água e do Espírito. E Nicodemos, sendo ali um doutor da lei, o próprio Jesus estava falando para ele: é necessário nascer da água e do Espírito. Então aqueles fariseus, eles estavam ali questionando o batismo de João. E o próprio Jesus também chamou os fariseus de raça de víboras, dizendo para eles:
Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E eu fui pesquisar essa expressão raça de víboras, e é uma metáfora para descrever pessoas que são falsas, traiçoeiras, hipócritas, especialmente aquelas que fingem ser justas, mas no fundo são corruptas. Alguns líderes religiosos da época de Jesus, que eram muito zelosos na aparência, mas os seus corações estavam longe de Deus, buscando poder e prestígio em vez da verdadeira justiça. E o interessante é que João Batista, mesmo ele tendo uma mensagem dura falando sobre o arrependimento, irmãos, ele também ensinou para aquele povo que eles precisavam ter ações de generosidade, praticar boas ações, porque o arrependimento, ele produz frutos de uma nova vida. Ele traz uma nova vida, mudança de vida. E aí ele começou a ensinar para aquelas pessoas que elas precisavam ter boas ações. Em Lucas 3, diz assim, Lucas 3:10 diz assim: então as multidões começaram a perguntar a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não pratiquem extorsão, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de Zaqueu, o publicano. Quando ele se encontrou com Jesus, ele falou: aqueles que eu extorqui, eu vou devolver 4 vezes mais. O verdadeiro arrependimento, irmãos, ele traz mudança para a nossa vida. E era isso que João Batista estava ensinando para aquelas pessoas. Não bastava somente eles confessarem os seus pecados, se submeterem à água do batismo e continuarem com as mesmas ações. E aqui, hoje, muitos, no dia de hoje, buscam um evangelho adaptável, né? Um evangelho sem renúncias, um evangelho, irmãos, aonde não mostra uma nova vida. E é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, que nós precisamos ter essa nova vida em Cristo Jesus. Irmãos, desculpe, estou um pouco nervosa, é a primeira vez, mas eu creio que Deus vai me dar graça, eu vou chegar até o fim, em nome de Jesus. Amém. E a segunda característica que eu queria destacar hoje é que João Batista, ele foi obediente. Ele teve uma vida de obediência. Ele não se distraiu. Ele estava ali no deserto, focado em cumprir a sua missão. E muitas vezes, irmãos, o Senhor quer nos levar a desertos, porque no deserto nós temos foco, nós não nos distraímos, e ali nós estamos com o nosso ouvido atento a ouvir a voz do Senhor. E ele também não buscou riquezas, ele não teve reconhecimento pessoal. A sua vida foi uma vida totalmente dedicada à sua missão. João Batista, ele era filho de Zacarias, o sacerdote. Se ele quisesse, ele poderia se vestir com uma roupa sacerdotal. Ele poderia ali ficar no templo, né, tendo uma vida diferenciada. Ele teve notoriedade porque ele arrastava multidões. Mas o tempo todo, irmãos, Zacarias decidiu obedecer a Deus, cumprir a sua missão. E ali ele estava focado na missão, que era preparar o caminho para a vinda do Messias. E no deserto, ele estava ali e não foi encontrado um ponto de distração na sua vida. E ele dizia: ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ele não buscou glória para si, irmãos, mas trabalhou o tempo todo para que o nome do Senhor fosse reconhecido.
Ele não ficou ali preocupado em construir templos, em fazer seguidores, em fazer discípulos. Não, ele apontou para Jesus. Sua vida foi reta. Ele sabia que a sua missão era apontar para a vinda do Filho de Deus. E Jesus, quando encontra com João Batista, pede para ser batizado. João Batista estava ali batizando na remissão de pecados. E aí, ele humildemente fala para Jesus: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Isso está escrito em Mateus 3,14. E Jesus explica para ele: é necessário que assim façamos, como se Jesus estivesse dizendo: eu preciso dar o exemplo. Essas pessoas estão aqui sendo batizadas por você nas águas, e eu também vou me submeter ao batismo. E naquele momento em que João Batista concorda em batizar Jesus, ele presencia, ele tem o privilégio, a experiência maravilhosa de presenciar o Espírito Santo descendo como uma pomba e uma voz celestial dos céus reconhecendo Jesus como Filho de Deus. E em Mateus diz assim: eis que uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me agrado. E ali João Batista estava diante do Cordeiro de Deus, o próprio Jesus sendo batizado. E ele teve esse privilégio, essa honra de apresentar o Messias para o mundo. E João Batista nos ensina, irmãos, a viver uma vida de simplicidade e obediência. A obediência nos mantém focados no propósito de Deus. Nós não precisamos de muito para cumprir a missão. Não precisamos de riquezas. Não precisamos, irmãos, de muitas coisas. Basta nós termos o nosso coração inclinado para o Senhor. Um coração que deseja obedecer ao seu chamado e à sua vontade. João 14,15 diz assim: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E foi isso que João Batista fez. Ele obedeceu a missão que o Senhor tinha designado para ele. E hoje, muitas vezes nós estamos num mundo consumista, onde muitas vezes nós não temos gratidão e contentamento e colocamos muitos outros interesses que não é a palavra de Deus, que não é priorizar a palavra do Senhor em outros lugares na nossa vida. E a terceira característica que eu gostaria de dizer nessa manhã foi que João Batista reconheceu que ele não era o centro. Ele estava ali em obediência ao Senhor, cumprindo a sua missão. Muitas pessoas vinham até ele, a sua fama já estava correndo, multidões e multidões iam para ele, as pessoas estavam ali confessando os seus pecados, mas o tempo todo ele apontou para Cristo. E ele dizia: olha, eu na verdade batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, da qual eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ali, João Batista reconhece mais uma vez quem era o Filho de Deus, aquele de quem ele estava diante e quem ele estava apresentando para aquelas pessoas. O verdadeiro discípulo, irmãos, aponta para Cristo, não aponta para si mesmo. E muitas vezes o Senhor, Ele nos coloca em posições diferenciadas, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja na igreja, seja em projetos. Isso não é para a nossa glória, não é para o nosso ego, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. E João Batista está aqui nos ensinando exatamente isso, irmãos. Ele vestiu uma roupa diferente, ele comeu uma comida diferente, ele era filho do sacerdote, mas ele preferiu se despir de uma glória que ele entendia que não era dele, mas que era do Cristo que viria. Ele apenas foi o precursor daquele Jesus que estava por vir. E aqui também, quando ele começou a ser questionado, em João 1,19, diz que alguns levitas, judeus, muitas pessoas começaram a questionar: quem é você? Você é o Cristo? Você é Elias? Você é um profeta? Quem é você? E ele dizia: não,
Eu não sou o Cristo. Eu não sou um profeta. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Nesse momento, irmãos, ele poderia ter falado: eu sou primo de Jesus. Minha mãe Isabel é prima de Maria. Ele poderia ter usado ali de um benefício de parentesco, mas ele soube qual era o seu lugar. O tempo todo, ele demonstrou a sua humildade, quem ele era, e apontando sempre para Cristo, que era o maior, reconhecendo que o governo estava sob Jesus e não sob ele. Mesmo ele ali arrebatando multidões, falando de uma mensagem, ele tinha a palavra do Senhor, ele era cheio do Espírito Santo, o Senhor era com ele, mas Jesus era era a principal mensagem, e ele precisava preparar aqueles corações para que Jesus viesse. E a influência de João Batista, irmãos, ela foi tão grande que em determinado momento o rei Herodes ouviu falar. Quando Jesus começa ali a fazer seus milagres, alguns falam assim: será que esse é João Batista ressuscitado? Porque a influência de João Batista foi tão grande que quando Jesus começou a fazer milagres, muitos começaram a comparar João Batista ao próprio Jesus. E a quarta característica, irmãos, que eu gostaria de falar hoje também, é que João Batista, ele foi fiel até o fim. Ele foi corajoso, ele foi ousado. O Senhor colocou uma missão no coração dele. Em momento algum, ele recuou. Ele não teve medo, ele confrontou. E quando ele esteve diante do rei Herodes, que era um rei poderoso, temido, ele sabia do pecado de Herodes. E ele falou para Herodes: você está em adultério. Você não pode possuir a mulher de seu irmão. Herodes vivia com Herodias, que era a mulher de seu irmão. E ali naquele momento, João Batista confrontou aquele rei diante do seu pecado. E em Mateus 14:3 diz assim: porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e o pôs na prisão, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com ela. Ali naquele momento, o rei Herodes, ele sabia quem era João Batista. Ele sabia que era um homem cheio do poder de Deus, que era um homem íntegro. Mas por causa dele ter denunciado o seu pecado, ele mandou prender João e o colocar ali no cárcere. Mas mesmo assim, ele não ficou em silêncio. Ele não recuou, mantendo a sua fidelidade ao Senhor. Não teve medo de denunciar o pecado. Ele não estava ali com espírito de covardia, irmãos, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, amém? Nós temos que ter coragem para confrontar situações, irmãos, que vêm também a nós no dia a dia. Muitas vezes somos confrontados com situações onde a nossa fé é colocada em xeque, né? Em questionamentos. E aí, qual é o nosso posicionamento? Será que realmente nós temos coragem de defender essa fé que estamos aqui todos os domingos proclamando, que falamos? Será que se isso custar de fato a nossa vida, nós vamos ter coragem de ser fiel até o fim? Foi isso que João Batista fez, irmãos. Ele foi fiel. Ele sabia que ele poderia ser morto, que ele poderia ser preso por aquele rei, mas ele não recuou e foi fiel até o fim. Hoje, nós vemos também que muitas vezes a nossa fé é atacada. Leis que são contrárias, irmãos, aos nossos princípios, aos valores que acreditamos. E nós temos que ser firmes. Muitas vezes um sistema que vem contra nós, pregando desvalores, coisas que nós não compactuamos. E muitas vezes, irmãos, nos calamos e não podemos nos calar. Aquilo que confronta a palavra de Deus, aquilo que nós sabemos que não é coerente diante do que nós acreditamos, dos nossos valores,
do que essa palavra que defende, nós não podemos nos curvar, irmãos. E que João Batista, ele possa ser uma inspiração para nós nessa manhã, diante da coragem que ele teve de levar uma mensagem de confronto, uma mensagem dura, mas uma mensagem necessária. E eu faço uma pergunta aqui hoje: nós estamos dispostos, mesmo em situações difíceis? Estamos dispostos? Quando a nossa fé for confrontada, qual será a nossa reação? Qual vai ser o nosso posicionamento? Nós, como cristãos, não devemos estar preparados para sermos fiéis e não devemos ceder às pressões do mundo. E ele aqui nos inspira com ousadia e com dedicação. Sua postura foi firme, custou a sua liberdade e mais adiante custou a sua própria vida. Porque João Batista lá na frente, ele teve a sua vida, a sua cabeça decapitada. E ali, quando ele estava preso, o que me chamou muita atenção nessa parte da mensagem, irmãos, gostaria de ler aqui, ele já estava ali no cárcere e muitas coisas já estavam acontecendo. Jesus já tinha surgido e quando Herodes manda prendê-lo, ele não pôde mais ver os milagres de Jesus acontecendo. E aí 2 mensageiros vão até ele, ali no cárcere, e ele fala para esses mensageiros. Está escrito em Mateus 11. Quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava por vir? Ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E aqui, irmãos, Jesus fala para ele: em verdade lhes digo que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Eu fico imaginando essa cena, sabe, irmãos? Aqueles mensageiros ouvindo o próprio Jesus falar: vai lá, fala para ele tudo que vocês estão ouvindo e vendo. Os coxos andam, milagres estão acontecendo, mortos estão sendo ressuscitados. Pode falar para ele que ninguém, não teve nenhum nascido de mulher que foi maior do que ele. E ali eu fico pensando, ele recebendo aquela mensagem, porque como ele estava preso, ele foi impedido de ver os milagres de Jesus começando a acontecer. E ali é como se Jesus estivesse falando assim: olha, não se preocupe, João Batista, você cumpriu a sua missão perfeitamente. Você foi obediente, o Senhor te levantou, você sacrificou sua vida, você está preso, mas os milagres já estão acontecendo. E o Filho de Deus já foi apresentado para o mundo. O Cordeiro de Deus já está aqui, cumprindo o que ele veio para cumprir. E João Batista, irmãos, ele foi levantado para preparar o caminho do Senhor. E ele perdeu tudo por causa dessa missão. Perdeu a sua vida, mas encontramos tudo em Cristo. E ele encontrou tudo em Cristo também. Foi decapitado, mais tarde teve a sua cabeça colocada num prato, mas a sua morte não impediu o cumprimento da profecia. Amém? Ele cumpriu a sua missão, ele foi fiel até o fim. Em Apocalipse 2:10 diz assim: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E foi isso que ele fez, foi fiel até a morte. E quando eu estava preparando essa mensagem, irmãos, uma palavra que me chamou muita atenção foi a palavra preparar, que é um verbo de ação. João Batista preparou um caminho. Eu fico imaginando ali, antes de chegar o tempo dele se levantar para cumprir a sua missão, ele estava pronto, ele estava preparado. Quando o anjo aparece ali para Zacarias, Zacarias estava no templo e ele fala: olha, Zacarias, a sua oração foi ouvida.
Isabel terá um bebê, vocês terão um filho, e ele será grande no Senhor, e ele terá a missão de preparar o caminho. Então ali eu fico imaginando ele na sua juventude, na sua adolescência, sabendo que ele tinha essa missão. E quando chegou o momento, ele foi cumprir essa missão. E hoje eu fico pensando, será que nós estamos preparados, irmãos, para cumprir a nossa missão do Evangelho, de levar Jesus, de falar desse Cristo que hoje, que é um domingo de Páscoa, que nós celebramos, que nós cantamos aqui, que morreu, que ressuscitou. Estamos nos preparando para pregar essa mensagem, para não perder uma oportunidade sequer de levar esse Cristo. E é uma mensagem urgente, irmãos, que brotou dentro de mim, um sentimento de falar desse amor. E eu acredito que por isso nasceu essa oportunidade de estar aqui hoje. Algo que estava latente dentro de mim. Senhor, preciso falar da Tua palavra, preciso anunciar essa verdade. E Jesus, quando Ele inicia seu ministério, em Mateus 4:17, Ele começa a sua mensagem já pregando o seguinte: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Ele continua a mesma mensagem que João Batista estava falando lá atrás. É a mesma mensagem que Jesus continua. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Se estamos aqui hoje, irmãos, é porque nós cremos nessa palavra. O que nos impede de falar dessa verdade? Essa é uma mensagem urgente. Lá atrás, o profeta Isaías proclamou que uma voz clamaria no deserto, que iria preparar o caminho. E hoje, nós devemos ser essa voz. A igreja deve continuar sendo essa voz, proclamando essa mensagem, preparando o caminho. Não acabou, irmãos, não acabou. Devemos continuar a pregar essa mensagem. E hoje, o Senhor nos convida a nos prepararmos, a estarmos dispostos, com o coração inclinado à sua palavra, para sermos essa voz que muitas vezes o mundo quer nos calar, o sistema quer nos calar, mas nós não podemos nos dobrar diante das dificuldades, diante dos confrontos. Precisamos continuar sendo essa voz, que possamos nos arrepender, porque está próximo o reino dos céus. E hoje, irmãos, eu gostaria aqui, já caminhando para o fim, 4 reflexões diante disso que eu compartilhei com os irmãos aqui. Uma vida que aponta para Cristo. Quer ter uma vida que aponta para Cristo? É ter um coração que se arrepende, um coração que se inclina diante das verdades do Senhor, um coração que perdoa, um coração, irmão, que está disposto a ouvir a voz de Deus, um coração que se esvazia de si mesmo, um coração que não deixa seu ego falar mais alto, mas um coração que está disposto a obedecer, a ser a voz da verdade. Devemos falar a verdade, devemos andar na verdade. A palavra diz que a nossa palavra deve ser sim e não. A verdade nos liberta, irmãos. A palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Então devemos apontar a nossa vida para esse Cristo, para esse Evangelho, e vivermos também com simplicidade, irmãos. Ter uma vida de simplicidade. Não precisamos de muito. Não nos falta nada, irmãos. Nós temos tudo. Estamos todos aqui nessa manhã com roupas, com alimento. Temos uma família, temos uma igreja. O que nos falta? Devemos viver em simplicidade. É isso que agrada o Senhor. É esse o coração que o Senhor espera de nós. Jesus falou, teve uma fala de Jesus, que os grandes vivem em palácios. E Jesus veio para os pobres, para os humildes,
Nós temos que ter um coração em humildade, irmãos. Devemos reconhecer que o centro é Ele, que a nossa vida aponta para Ele. Ele é o centro de tudo. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos envia, é Ele quem nos levanta, é Ele que prepara a voz que devemos clamar, quando nós temos um coração disposto a ser essa voz. E devemos ser fiéis até o fim. Devemos ser fiéis, irmãos, independente das circunstâncias, independente de qualquer situação, independente de confrontos. Eu e meu esposo, nós falamos muito com os nossos filhos. Aconteça o que acontecer, nunca negue Jesus. Não negue Jesus. Não negue o Senhor. Possa vir o que for, não negue. Não negue Jesus. Então nós estamos aqui para ser essa voz, para falar desse Cristo, para anunciar as boas novas, para continuar aquela voz que clamou no deserto, apontando o caminho. E hoje eu quero dizer para os irmãos: ou a nossa vida aponta para Jesus, ou a nossa vida aponta para esse Cristo, ou a nossa vida aponta para nós mesmos, irmãos. Precisamos ter essa reflexão nessa manhã. O que você tem feito com as oportunidades que você tem? Todos os dias nós acordamos, abrimos os nossos olhos. É mais uma misericórdia que se renova. É mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de viver, de celebrar a vida. Hoje, irmãos, é uma manhã de Páscoa, onde nós celebramos a morte e a ressurreição. E hoje, em pleno século 21, irmãos, infelizmente, ainda existem pessoas que acham que Páscoa é coelho, é chocolate. Infelizmente, irmãos, não. Páscoa é ressurreição, é vida, é um sacrifício que foi feito lá atrás, numa cruz, no madeiro, no meu lugar, no seu lugar. Um Cristo que foi crucificado por amor de todos, para nos dar a vida, para nos dar redenção, salvação. E hoje, nessa manhã, irmãos, que nós possamos nos render a esse Cristo, que você possa se arrepender, que o Senhor possa falar no seu coração nessa manhã aquilo que Ele precisa falar com você. E essa mensagem é para mim também. Ela começa em mim. Que você, irmão, possa se despir de quem você é. Que você possa se esvaziar do teu ego, de quem você acha que você é. Mas que nós possamos nos colocar num lugar de rendição. Ele se despiu da sua glória. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele morreu e ressuscitou e pagou um preço de sangue no nosso lugar. Deus entregou o seu único filho, irmãos, por amor de todos nós. E hoje, nessa manhã, que a nossa vida possa apontar para esse Cristo que nos trouxe redenção, que nos trouxe salvação, que perdoa os nossos pecados, que zera a nossa história. É um Cristo, irmãos, que nós olhamos para Ele e podemos recomeçar. Podemos dizer: Senhor, eu quero recomeçar. Me ajuda a começar de novo. Escreve uma nova história na minha vida. É isso que Ele faz. E é por isso que estamos aqui, irmãos, para proclamar essa voz, para reconhecer esse Cristo, para dar glória a esse Jesus que foi crucificado e que vive entre nós. Que possam nascer aqui hoje pessoas inspiradas nessa coragem e na ousadia de João Batista. Eu confesso que, quando eu estava refletindo sobre essa mensagem, sobre a vida de João Batista, eu fiquei impressionada com a coragem dele. Isso me chamou muita atenção. Com a sua obediência, sabe? Com a sua capacidade de não se distrair diante da missão que o Senhor tinha confiado nas suas mãos. Eu imagino que não deve ter sido fácil, irmãos, preparar um povo, preparar um caminho. Era um tempo de corrupção, um tempo onde havia muito pecado. E as pessoas precisavam, elas estavam sedentas de ouvir a palavra do Senhor. E foi nessa autoridade e na obediência que João Batista começou a preparar aqueles corações. E Jesus está aqui hoje, cumpriu lá atrás
e continua cumprindo a sua missão. E o nosso caminho, irmãos, é redenção, é salvação, é vida eterna. Amém, irmãos? E eu gostaria de, nessa manhã, trazer uma canção, como nós vamos ter a ceia, o tempo está reduzido. Eu gostaria de chamar a equipe de louvor e compartilhar com os irmãos, chamar toda a igreja a louvar essa canção nesta manhã, que a canção é Ele. Eu acredito que muitos aqui conhecem essa canção. E, na verdade, quando o compositor dessa canção ele fez essa música, ele não estava falando de si mesmo, mas ele está falando de João Batista. Essa canção ela foi escrita com base na profecia de Isaías 40. E que nós possamos, nessa manhã, refletir sobre esse chamado de João Batista, sobre essa vida de entrega, sobre essa vida de obediência. E que essa canção, irmãos, possa nos fazer a trazer essa reflexão nessa manhã. Amém? Você possa ficar de pé para cantar e que você possa ter um tempo de oração, você possa orar, peça perdão pelos seus pecados. O Senhor está aqui nessa manhã, irmãos. O Espírito dele já está aqui trabalhando em nós. Que você possa se inclinar a Ele nessa manhã. Que você não venha se distrair com nada. Não se preocupe com quem está aqui na frente. Feche seus olhos. Deixa o Espírito do Senhor falar ao seu coração nessa manhã. Deixa Ele trabalhar em você. Que essa canção possa ministrar em ti, nas nossas vidas nessa manhã. Em nome de Jesus. Pai eterno, eis-nos aqui, Senhor. O Senhor vive. O Senhor vive em nós. Senhor Jesus, o Senhor não vivia em João Batista, mas o Senhor vive em nós. Por isso Ele era grande, Ele era o maior antes de vir o reino de Deus. Mas agora que veio o reino de Deus e o Senhor vive em nós, o menor do reino de Deus é maior do que Ele. E nós queremos, ó Deus, reconhecer o Teu governo na nossa vida. Reconhecer, Senhor, que temos feito pouco. Reconhecer que pelo tamanho daquele que vive em nós precisamos fazer mais. E nós nos sujeitamos nessa manhã à ação do Teu Espírito em nós. Nós sabemos que o poder vem de Ti. Nós sabemos que a coragem vem de Ti. Nós sabemos que o poder para Te obedecer vem de Ti. Nós sabemos que o poder para reconhecer que o Senhor é o centro vem de Ti. Nós sabemos que a fidelidade, a missão, o foco vem de Ti. Nós tão somente nos sujeitamos a Ti e Te pedimos, assim como João Batista disse, nós Te pedimos que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Que a nossa velha natureza não sirva de freio à atuação da Tua vida em nós. Nós nos sujeitamos a Ti. Recebe, ó Deus, a nossa devoção nessa manhã. Recebe o nosso comprometimento nessa manhã, a nossa renovação de votos nessa manhã. Que a nossa vida seja dedicada a Ti, para o Teu louvor, para a Tua glória. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Vamos adorar enquanto é servida a ceia. Amém. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Meus cravos em Tuas mãos, graças eu Te dou, ó meu Senhor.
receber o pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Esse pão que você tem na sua mão representa o pão vivo que desceu do céu. Quando nós comemos esse pão, nós estamos dizendo que ele vive dentro de nós. Amém? Vamos orar. Pai Santo, graças nós te damos pelo pão vivo que desceu do céu. Graças nós te damos porque numa manhã de Páscoa ele ressuscitou. E ele vive dentro de nós. Ele se revela ao mundo através de nós, porque ele vive dentro de nós. Nessa manhã nós te saudamos, Senhor Jesus. Nós te glorificamos. Nós te agradecemos pela tua obra. E nós manifestamos a nossa esperança, não apenas de que o Senhor voltará para reinar nesta terra, mas que enquanto o Senhor não voltar, que nós sejamos para a alegria do teu coração, que nós sejamos, ó Deus, cumpridores da missão que o Senhor nos deu para cumprir, enquanto o Senhor vive em nós. Abençoamos esse pão nessa manhã, em nome de Jesus. Comamos o pão, queridos. Aleluia. Troque o seu cálice com o seu irmão. Pelos cravos. Abençoa a vida dele. Diga que você o ama. Tuas mãos. Que você é um com ele. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração. Me deu perdão. Minha comunhão. Digno é o Senhor. Sobre o trono estás, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. E digno é o Aleluia. Sobre o trono estás, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Aleluia. Digno é o Senhor. Glória a Deus. Levante seu cálice. Cálice da nova aliança. A nova aliança que superou a velha, que substituiu a velha. É pelo teu sangue derramado, Senhor Jesus, que o nosso pecado foi perdoado. Não há mais necessidade de outro sacrifício. O teu sacrifício foi definitivo. E não apenas o nosso pecado, os nossos pecados foram perdoados, mas também a tua presença viva em nós nos liberta do poder
da nossa natureza pecaminosa. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Nós celebramos mais uma vez nessa manhã, alegres, porque sabemos que o Senhor voltará em breve. Nós santificamos e abençoamos esse elemento nessa manhã, em nome de Jesus. Bebamos o cálice, queridos. Aleluia. Vive é o Senhor, vivo é o Senhor. Santo, santo é o teu nome. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te Jesus, graças nós te damos por essa manhã. Graças nós te damos pela tua palavra, que nos confronta, que nos edifica, que nos transforma. Graças nós te damos pela tua vida em nós. Te pedimos que esse dia seja um dia cheio da tua presença. Que o Senhor continue falando ao nosso coração. Que a tua palavra continue trabalhando em nós. Continue nos fermentando, nos transformando, crescendo em nós. Leva-nos em paz para nossos lares. Guarda cada um no caminho para sua casa. Traga-nos em paz mais tarde para mais uma vez te adorarmos. É o que nós te pedimos, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.